Imagina dois povos irmãos que lutaram lado a lado contra o mesmo inimigo. Dois povos que partilharam o mesmo sangue, a mesma fome, o mesmo sonho de liberdade. Estou a falar de Cabo Verde e da Guiné-Bissau. Povos que a história juntou, povos que Amílcar Cabral sonhou ver unidos, povos que, na prática, sempre se viram como parte de uma mesma luta. Mas hoje, no século XXI, apesar de toda essa história partilhada, vivemos uma contradição dolorosa. Na Guiné-Bissau, o cabo-verdiano é tratado como cidadão. Pode votar, pode participar da vida política e social, é reconhecido como irmão. Mas em Cabo Verde, o guineense não recebe o mesmo tratamento. Aqui ele é visto como estrangeiro, precisa atravessar barreiras legais, não tem direito ao voto e muitas vezes enfrenta preconceito e exclusão. Foi exatamente sobre isso que o presidente da Guiné-Bissau falou recentemente em Cabo Verde. Ele disse em tom claro e direto: na Guiné, o cabo-verdiano pode votar, pode agir como cidadão. Mas em Cabo Verde, o guineense não tem o mesmo direito. Uma frase simples, mas carregada de história e de crítica. Uma frase que deveria ecoar em todos nós, porque obriga a perguntar: afinal, o que aconteceu com a irmandade que Cabral nos deixou como herança? Como é possível que os mesmos povos que se sacrificaram juntos, que caminharam juntos, hoje vivam realidades tão diferentes quando se trata de reconhecer direitos? Para entender essa situação, precisamos voltar no tempo. Nos anos 50 e 60, tanto Cabo Verde quanto Guiné-Bissau estavam sob domínio colonial português. Mas ao contrário de outras colônias africanas, Portugal via os dois territórios como complementares, unidos sob a mesma administração. Foi nesse contexto que nasceu o PAIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, fundado por Amílcar Cabral. Cabral, filho de pais cabo-verdianos, mas nascido em Guiné, acreditava que esses dois povos eram dois corpos com o mesmo coração. A luta na Guiné era mais militar, mais física, nas matas, nas tabancas, enfrentando o exército português diretamente. Já em Cabo Verde, a luta era mais política, mais diplomática, mais organizada nas cidades e nas diásporas. Mas o sonho era um só: independência para os dois povos e depois a união num mesmo país. Cabral dizia: unidade e luta, eis o caminho. Ele acreditava profundamente que a força da nossa libertação estava justamente na irmandade. Não se tratava de uma união artificial, mas de uma união natural, nascida da própria história, do sangue partilhado, da cultura próxima, da língua crioula que, em suas variantes, ligava tanto guineenses quanto cabo-verdianos. Foi assim que, em plena luta armada, muitos cabo-verdianos deixaram as ilhas e foram lutar na Guiné. Muitos morreram nas matas. Muitos guineenses deram abrigo, comida, proteção e apoio a esses combatentes. Essa partilha de sacrifício criou um vínculo que, em teoria, deveria ser indestrutível. Mas a realidade, depois da independência, mostrou-se diferente. Em 1973, a Guiné-Bissau proclamou a sua independência, conquistada com sangue. Em 1975, Cabo Verde também se libertou, mas por meio da pressão diplomática e do desgaste do regime português. O PAIGC tinha planejado unir os dois países numa só nação, mas isso nunca se concretizou. Razões políticas, econômicas, geográficas e até culturais separaram o que antes parecia inseparável. Cabo Verde seguiu o seu caminho como arquipélago atlântico, com uma elite cada vez mais voltada para a Europa, para o Ocidente. Guiné-Bissau seguiu o seu caminho continental, marcado por instabilidade política, golpes de Estado e crises econômicas profundas. E é aqui que nasce a contradição que vivemos até hoje. Em Guiné-Bissau, apesar das dificuldades, o cabo-verdiano é reconhecido. Ele pode participar da vida política, pode votar, pode sentir-se em casa. E isso não é por acaso. É porque os guineenses reconhecem o passado partilhado, reconhecem que o cabo-verdiano deu o seu sangue pela terra deles, reconhecem que sem essa irmandade, talvez a independência não tivesse sido conquistada. É uma memória viva que se transformou em prática política. Em Cabo Verde, no entanto, a história seguiu um rumo diferente. O guineense, que também deu o seu sangue na luta,
é tratado como estrangeiro. Para votar, para ter plenos direitos, precisa passar por processos burocráticos, precisa enfrentar barreiras legais e sociais. E muitas vezes, além das leis, enfrenta também um preconceito velado, uma exclusão que o empurra para as margens da sociedade cabo-verdiana. E isso levanta uma questão fundamental. Como é possível que um povo que se diz irmão trate o outro como estranho? Como é possível que celebremos Amílcar Cabral como herói nacional, mas ignoremos a sua maior bandeira, que era a união dos dois povos? Não é hipocrisia louvar o nome de Cabral nas praças e nas escolas, enquanto negamos na prática aquilo pelo qual ele deu a vida? É aqui que a fala do presidente da Guiné se torna tão importante. Ele não estava apenas a constatar uma diferença legal entre dois países. Ele estava a tocar numa ferida da nossa identidade. Ele estava a dizer: se vocês se consideram nossos irmãos, provem isso na prática. Tratam-nos como cidadãos, porque nós já fazemos isso com vocês. Essa é a essência da crítica. E, se formos honestos, temos que admitir: Cabo Verde, muitas vezes, construiu a sua identidade afastando-se da África. Desde o colonialismo, fomos ensinados a pensar que somos diferentes, que somos ilhas especiais, quase europeus, mestiços iluminados. Essa mentalidade elitista criou uma barreira psicológica entre nós e o continente, entre nós e os outros africanos. E, infelizmente, isso reflete-se na forma como tratamos os guineenses. Em vez de reconhecê-los como irmãos de luta, preferimos classificá-los como estrangeiros. Mas será que isso faz sentido? Será que faz sentido negar ao guineense o mesmo direito que o guineense sempre reconheceu no cabo-verdiano? Será que faz sentido levantar muros entre povos que já derrubaram tantas barreiras juntos? Será que faz sentido falar em africanidade e em memória histórica, enquanto fechamos os olhos para a realidade do presente? Pensa bem, em Guiné-Bissau, um cabo-verdiano pode votar. Aqui em Cabo Verde, o guineense não pode. Em Guiné-Bissau, o cabo-verdiano é integrado. Em Cabo Verde, o guineense é estrangeiro. Essa diferença não é apenas jurídica, ela é simbólica. Ela mostra quem realmente pratica a irmandade e quem apenas a repete como palavra bonita. E quando olhamos para isso, temos que ter coragem de admitir: Cabo Verde falhou. Falhou em honrar a memória da luta. Falhou em praticar a unidade que Cabral tanto defendeu. Falhou em reconhecer que, sem a Guiné, Cabo Verde talvez nem existisse como país independente. Agora, a pergunta que fica é: vamos continuar a viver nessa contradição ou vamos mudar? Vamos continuar a ver os guineenses como estrangeiros ou vamos reconhecê-los como irmãos que sempre foram? Vamos continuar a citar Amílcar Cabral em discursos vazios ou vamos finalmente praticar aquilo que ele nos ensinou? A resposta não está nos livros de história. Está em nós, no povo cabo-verdiano, na nossa capacidade de olhar para o passado e aprender com ele. Está nas nossas escolhas políticas, nas nossas leis, nas nossas atitudes do dia a dia. Está na forma como tratamos o guineense que trabalha ao nosso lado, que vive no nosso bairro, que partilha conosco o mesmo futuro. Porque no fim das contas não existe Cabo Verde sem Guiné-Bissau, e não existe Guiné-Bissau sem Cabo Verde. A nossa história é uma só. O nosso sangue é o mesmo. A nossa memória é partilhada. Divididos, somos pequenos e fracos. Unidos, somos herdeiros de uma luta que venceu um dos impérios coloniais mais duros do mundo. Por isso eu digo, está na hora de Cabo Verde seguir o exemplo da Guiné. Está na hora de abrir as portas aos nossos irmãos guineenses. Está na hora de transformar a palavra irmandade em prática real. Se na Guiné o cabo-verdiano pode ser cidadão, aqui também o guineense deve ser. Se na Guiné a memória da luta se transformou em inclusão, em Cabo Verde também deve transformar-se. Porque só assim estaremos a honrar a herança de Cabral. E eu quero terminar com uma provocação. Imagina se Amílcar Cabral estivesse vivo hoje e visse essa realidade. O que ele diria? Será que ele aplaudiria Cabo Verde por tratar o guineense como estrangeiro? Ou será que ele nos chamaria de hipócritas
por abandonarmos o ideal de unidade que custou a sua vida? A resposta é clara, e é por isso que eu digo: se queremos honrar Cabral, se queremos ser fiéis à nossa história, se queremos ser dignos da nossa identidade africana, então temos que mudar. Temos que reconhecer os guineenses como irmãos, aqui e agora, porque no fim, a verdadeira fronteira não está no mapa, está na nossa mente. E agora eu quero ouvir de ti. O que pensas sobre isso? Achas que Cabo Verde deve dar aos guineenses os mesmos direitos que os cabo-verdianos têm na Guiné? Ou achas que devemos continuar a viver nessa contradição que nos divide? Deixa a tua opinião nos comentários, partilha este vídeo com os teus amigos e não te esqueças de te inscrever no canal Fronteiras, porque aqui nós não contamos apenas a história, nós a reescrevemos de forma crítica, profunda e verdadeira. E antes de terminar, quero deixar um convite especial para ti que nos acompanha. O nosso livro está na descrição deste vídeo, um trabalho profundo que ajuda a entender melhor como funcionam Cabo Verde, África e as feridas abertas pelo colonialismo. Se tu realmente queres compreender a nossa história de forma crítica e verdadeira, esse livro é para ti. Também quero anunciar que lançamos um novo canal, totalmente dedicado à história dos PALOP, os países africanos de língua oficial portuguesa. Lá vamos mergulhar em temas ainda mais profundos sobre Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e, claro, Cabo Verde. É um espaço onde a memória se encontra com a identidade e onde vamos construir juntos uma visão descolonizada da nossa história comum. Por isso, inscreve-te, ativa o sino e acompanha de perto, porque esse novo canal é para todos nós que acreditamos que a história africana precisa ser contada pelos próprios africanos. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.